queridos, estou aqui para trazer a vocês uma palavra de esperança, uma palavra de fé nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo como nação brasileira. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que encheu o meu coração nesses últimos dias. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, está escrito assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto isso, ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Queridos, essa palavra encheu meu coração nesses últimos dias. Nós encontramos aqui um momento de tamanha aflição, angústia, medo, até mesmo terror que os discípulos ali enfrentaram. Vamos entender o contexto aqui. Se a gente ler um pouquinho antes, aqui no capítulo 14, nós vamos encontrar Jesus fazendo a multiplicação dos pães e alimentando 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. No livro de João, no capítulo 6, versos 14 e 15, deixa claro o motivo pelo qual Jesus despediu a multidão, enviou os discípulos para o mar, falou que eles entrassem no barco e fossem em direção à cidade de Genezaré. Por que Jesus fez isso? Aqui Mateus não registra, mas João capítulo 6, 14 e 15 diz que é pelo fato de que a multidão desejava ali, a partir daquele momento, por causa da multiplicação dos pães, a multidão desejava proclamar a Jesus como rei. Jesus é rei, o rei dos reis, o rei eterno. Porém, a motivação do povo, da multidão alimentada, não era uma motivação adequada. Eles não queriam a Jesus, eles queriam o pão que Jesus multiplicava. E possivelmente os discípulos, ainda não amadurecidos na fé, pudessem concordar com essa proposta da multidão. Então, o que Jesus faz? Jesus despede os discípulos e também despede a multidão. E nós lemos o texto registrando que Jesus então subiu ao monte e ali sozinho ele estava a orar. Faz-nos parecer que Jesus alimentou, pregou, falou para essa multidão durante um bom período da tarde e logo depois ele, percebendo o intento do coração das pessoas, ele providenciou para que as multidões ou a multidão se ausentasse, os discípulos também, ficando só para orar. E diz que já à noite Jesus estava só orando.
É interessante que no Evangelho de Marcos, é importante a gente ler a palavra conferindo, né, todos os registros, que no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 45, 48, também registrando esse mesmo fato, vai relatar que Jesus viu que os discípulos estavam em grande aflição porque os ventos sopravam de maneira contrária. Jesus viu a turbulência na qual os discípulos estavam naquele momento, já à noite. Mateus vai falar que era alta madrugada. Como que Jesus viu? Se o texto registra que ele ainda estava em terra, é porque Jesus é Deus, porque ele vê todas as coisas. E aí eu quero fazer uma aplicação desse texto para a nossa circunstância atual, né? Ou as nossas circunstâncias, porque são várias envolvendo a nossa vida como nação brasileira. Os ventos têm soprado contrariamente. Os ventos têm soprado contra o bom andamento da nação. Os ventos têm soprado contra os lares, a aflição, o medo, a pandemia, a crise econômica, volta ou não volta ao trabalho, os governadores, o presidente sem poder dar sequência no seu projeto de governo, o Congresso Nacional, o que fazer, vai haver uma intervenção militar no país para pôr um freio nessa situação tão descabida por parte de autoridades, como no Congresso Nacional, como governadores, alguns prefeitos. Os ventos estão soprando de maneira contrária. Há muita aflição no coração daqueles que conseguem perceber para além dos noticiários televisivos. Há uma dose de angústia e até mesmo o medo e o pânico têm assaltado o coração das pessoas, o coração das famílias. Mas esse texto confortou profundamente o meu coração, por isso estou a reparti-lo com você. Muitas vezes nós experimentamos ventos contrários, tempestades, porque nós mesmos provocamos as circunstâncias. Mas em outras ocasiões, os ventos contrários, o mar agitado, são ocasiões permitidas pelo próprio Senhor. Será que Jesus não sabia que os discípulos enfrentariam aquela tempestade, aquele mar agitado? Claro que ele sabia. Ele é Deus, ele é onisciente. Mas então por que Jesus os enviou no barco e ficou sozinho orando? Não seria mais seguro para eles estarem ali com Jesus, ou quem sabe ao pé do monte, enquanto ele subiu a orar? Seria, do ponto de vista humano, mais confortável, menos perigoso. Mas Jesus deu uma ordem que eles entrassem no barco e que eles se adiantassem em direção àquela cidade, e ele ficou só orando. A primeira coisa que nós podemos observar é que muitas vezes o Senhor permite as tempestades para aperfeiçoar nossa fé, para atrair a nossa atenção até Ele e para que nós declaremos, como os discípulos fizeram aqui ao final, dizendo: verdadeiramente Tu és Deus. Em meio a esses ventos contrários, em meio à escuridão da madrugada, porque o texto diz que já era madrugada, em meio às ondas assustadoras, nós podemos aperfeiçoar nossa fé, nós podemos crescer na fé, nós podemos desenvolver a nossa esperança, nós podemos reconhecer e declarar que verdadeiramente Jesus é Deus. E aí então, os discípulos naquele aperto todo, e de repente, quem vai ao encontro deles? Quem vai até eles? O próprio Senhor Jesus. Eu penso que em dado momento, aqueles homens naquele barco no mar agitado, na escuridão da noite, eles perderam a esperança. Talvez tivessem pensado: olha, cadê Jesus? Por que Jesus ficou? Por que ele nos ordenou entrar no barco e seguir? O porquê disto? Como assim? Vamos morrer? Vamos perecer? O medo tomou conta do grupo, assim como o medo tem tomado conta de muitos na nação brasileira. Mas de repente,
Olhe lá Jesus, bem perto. E eu quero dizer a você que em meio a essas ondas revoltas, bem perto está o Senhor Jesus, bem perto. Sabe o que nós precisamos? É ter um relacionamento íntimo com Ele para saber reconhecê-lo, para saber reconhecer a sua voz, porque aqui nesse estágio os discípulos ainda não tinham esta maturidade, esta sensibilidade para perceberem que era Jesus que estava se aproximando. Então, quando Jesus se aproxima, e o texto diz alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Por que Jesus estava andando sobre o mar? Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Porque Ele criou o mar. Porque Ele criou todas as coisas. Porque Ele é Senhor. Então, Ele podia andar sobre as águas. Ele podia andar sobre o mar. E aí, quando eles o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Ah, queridos, quando nós não sabemos identificar a presença do Senhor, quando nós não sabemos identificar a voz do Senhor, quando nós não desenvolvemos um relacionamento com Ele para essa identificação, nós podemos ficar aterrorizados, podemos ficar amedrontados ao ponto de entrar em desespero. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nós precisamos cada vez mais, dia após dia, desenvolver esse relacionamento com Ele, para que nós saibamos que verdadeiramente Ele é Deus e não entremos num estado de desespero, pensando que como vai ser amanhã, o que acontecerá, como ficará o emprego, a economia, como vou sustentar a minha família. Jesus Cristo verdadeiramente é Deus. Ele pode andar por sobre todas essas ondas que têm assolado a nossa nação. Ele pode andar sobre esta onda maligna de comunismo que tem rondado novamente a nossa nação. Ele pode andar sobre as ondas de um vírus que ameaça o mundo. Ele pode andar sobre as ondas do medo que tem assolado o coração de muitos brasileiros. Ele é Deus, verdadeiramente Jesus é Deus. Ele não se ausentou do trono. Nenhuma circunstância, nenhuma onda, nenhuma escuridão pode mudar a verdade de que verdadeiramente Jesus Cristo é Deus. E então, apavorados, Pedro, que era o mais impulsivo do grupo, faz uma intervenção e disse verdadeiramente. Olha, mas antes disso vamos considerar algo mais aqui. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Olha, confundir a pessoa de Jesus com um fantasma, que falta de sensibilidade, percepção da presença da pessoa de Jesus Cristo. Mas o verso 27 diz que ele, Jesus, imediatamente, eu acho essa palavra extraordinária, porque o Senhor conhece a aflição. Quando ele estava em terra orando, ele já via a aflição dos discípulos, e o texto diz que imediatamente ele lhes deu uma palavra de coragem, uma palavra de conforto, uma palavra que lhes trouxesse quietude. Jesus disse, coragem, coragem, sou eu, seu Deus, sou eu o mestre de vocês, sou eu que acabei de multiplicar na tarde que passou os pães, vocês estavam comigo, sou eu que já me revelei a vocês em outros momentos, em outras circunstâncias desfavoráveis, sou eu, não tenham medo. Tenham coragem, não tenham medo. A palavra do Senhor para a sua vida nesse tempo, a palavra do Senhor para a minha vida nesse tempo é esta: coragem, não tenham medo,
sou eu, Jesus, que estou com vocês, sou eu, Emanuel, o Deus conosco, como assim declara a palavra. Ele diz, sou eu, Criador dos céus e da terra, nenhum mar, nenhum vento contrário poderá sucumbir o barco da sua vida, nenhum vento contrário poderá sucumbir o barco no qual está a sua família, nenhum vento contrário poderá sucumbir a nação brasileira se a igreja clamar, orar, intervir diante do trono do Senhor para que essas circunstâncias possam mudar. Então Jesus diz, não tenham medo, e ele fez isso de maneira imediatamente. Mas Pedro, na sua impulsividade, e talvez no anseio de realmente conhecer quem era Jesus, ou talvez porque uma verdade, quando é boa demais, ela pode parecer duvidosa. É assim? Pedro disse, se és tu verdadeiramente, vamos voltar ao texto aqui. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro tem aqui um vislumbre de fé. Se é o Senhor, faça com que eu ande sobre as águas. Pedro era impulsivo e ele teve um vislumbre de fé. E assim o Senhor permitiu, e Pedro então começou a andar em direção a Jesus. Saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Queridos, se você ficar assistindo os telejornais, se você ficar muito focado em tudo que está sendo dito em redes sociais, em televisão, você vai olhar para esses ventos e você terá medo e você pode afundar a sua fé, pode enfraquecer e você começar a naufragar. Tire os olhos das ondas, dos ventos, dos noticiários. Coloque os olhos na palavra de Deus. Volte-se para o verbo vivo, o verbo de Deus. Volte-se para Jesus Cristo e a sua palavra. Porque imediatamente ele estendeu a mão e segurou a Pedro. Ele não esperou Pedro ficar aflito e descendo e voltando à superfície da água. Não, diz que imediatamente, na nossa fragilidade muitas vezes, na nossa fraqueza, na nossa fé frágil, muitas vezes nós fraquejamos, nós erramos, nós naufragamos ou começamos a naufragar, mas o segredo é clame por Jesus, como Pedro disse, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me do medo desse momento. Salva-me desta peste, desta praga. Salva-me, Senhor, do ponto de vista econômico. Salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu-lhe a mão e o ajudou a se manter sobre as águas. E os dois, caminhando lado a lado, voltaram para o barco. E Jesus repreende a Pedro com muito amor, dizendo, homem de pequena fé, por que você duvidou? De outro modo, você começou bem, andando sobre as águas. Você creu, mas você tirou os olhos de mim, colocou os olhos nas circunstâncias, sua fé fraquejou. Por que você, homem que está me assistindo agora, por que você é um homem de pequena fé? Por que você está tão apavorado, tão desesperado, está tão nervoso, tão estressado dentro da sua casa? Busque o Senhor, ponha-se de joelho na presença do Senhor. Por que você, mulher, está tão desesperada? Coloque-se na presença do Senhor, dobre os seus joelhos, clame, interceda pelo seu esposo, interceda pela sua casa, pela sua família. Clame por Jesus, porque imediatamente Ele trará paz ao seu coração. Porque o texto registra que assim que eles entraram no barco, o vento cessou. E aí todos que estavam no barco, os discípulos declararam, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quero profetizar na sua vida que verdadeiramente Jesus está olhando para você,
que verdadeiramente Jesus está vendo, contemplando as suas aflições, como naquele momento ele orando em terra, contemplou as aflições dos seus discípulos em alto mar, no mar agitado. Os olhos dele estão postos sobre você. Ainda hoje Jesus intercede por você junto ao Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote, como diz o escritor aos Hebreus. É Ele que intercede por você e por mim nesse tempo tão difícil. Não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de declarar a palavra de Deus dentro da sua casa. Abra a sua Bíblia e declare a palavra de Deus para a sua casa, para a sua família. E a sua fé será fortalecida e a sua esperança será renovada a cada amanhecer para a glória do nosso Deus. Deus abençoe grandemente a sua família. Vamos orar? Querido Deus, eu quero nesse momento bendizer o teu nome, porque tu és o Senhor. Tu és aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Tu és o Senhor das nações. Tu és aquele que levanta o homem, aquele que abate o homem. Tu és aquele que permite as tempestades para nos ensinar, para amadurecer a nossa fé. Tu és aquele que está com os olhos voltados para cada lar, cada família que nos assiste agora, cada família que tem clamado ao Senhor nesta nação. Tu és aquele que está com os olhos postos, voltados para a nação brasileira. Nós levantamos agora um clamor, pedindo que em nome de Jesus, de norte a sul, de leste a oeste, nesta nação, que o Senhor mova o coração do homem, da mulher, do idoso, da criança, para orar, clamar, ter sua fé fortalecida, ter o seu coração aquietado, resguardado na presença gloriosa do Senhor, resguardado na palavra do Senhor. E que o Senhor venha sarar a nossa terra, que o Senhor venha curar a nossa terra. Oramos pelo presidente da República para que ele seja fortalecido na força do Senhor. Oramos para que toda trama arquitetada contra a nação brasileira possa ser desmantelada, caia por terra em nome de Jesus. Oramos pelos pais de famílias que estão perdendo seus empregos, estão sem saber como será o amanhã, como colocar o pão de cada dia sobre a sua mesa. Nós oramos por esses homens e mulheres, mulheres que são as provedoras nas suas famílias. Nós pedimos que o Senhor as preserve, que o Senhor as fortaleça, que o Senhor as sustente, sustenta cada homem, sustenta, Senhor, nesse tempo tão difícil. Tu és o Senhor, Tu és o Deus de bondade, o Deus de graça, de misericórdia, de compaixão, Deus das provisões. Tu és o Rei dos Reis, Tu és El Shaddai, Tu és Jeová Rafá, aquele que cura se há enfermos por este vírus ou por qualquer outra circunstância. Que o Senhor entre agora para curar, glorificando assim o Teu nome, porque somente a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe grandemente, queridos.